Olá, tudo bom? Bom, dando prosseguimento àquele vídeo sobre leitura dramática, hoje eu quero dar uma continuidade, falar um pouquinho mais a respeito de como se ler, então, dramaticamente um texto de teatro. A gente já viu aqui a diferença entre dramaturgia e literatura, lembra? Eu já falei um pouquinho sobre a diferença entre as duas modalidades e que a literatura, a dramaturgia não faz parte da literatura, não é uma das cadeiras da literatura. Que pelo contrário, a dramaturgia ela é o oposto da literatura. Não sei se você sabe, se vocês se lembram por quê, mas fundamentalmente, enquanto que na literatura a base, o motor pulsante da literatura está na palavra, está no texto escrito, na dramaturgia, esse motor pulsante está na ação do ator. Enquanto que na literatura, a gente senta e pode ler em voz baixa e entender todo o andamento da história, toda a narrativa, a partir do texto escrito, talvez da da internalização dessas personagens, do subjetivo do escritor. Na dramaturgia, a gente tende a ler para entender o que o ator vai fazer em cena. Não nos interessa fazer uma leitura silenciosa da dramaturgia, e sim uma leitura em voz alta para entender quais são as possibilidades de interpretação dessas personagens. E também lembramos que lá na dramaturgia, existem duas coisas importantes: a fala da personagem e a ação, que é escrita em rubrica. A rubrica, lembrando que é tudo que aparece, não sempre mesmo, mas de maneira mais formalizada, entre aspas. Então, abre aspas, acontece, narra a história, narra o que o personagem está fazendo, se ele anda, se ele para, se ele lê um jornal, se ele abre uma porta, se ele mata, se ele corre, enfim. E sempre em ação, sempre a ação dessa personagem. Fecha parênteses e texto. É interessante, por exemplo, num livro, um livro qualquer, no romance, você pode ter assim, um autor escrever, passaram-se 10 anos e então aconteceu isso e aquilo. Na dramaturgia, jamais. Esse passaram-se 10 anos, essa, essa coisa do tempo como uma narrativa, ela não existe dentro da dramaturgia. Se passou esse tempo todo, pode ter certeza que o personagem vai falar. O personagem vai estar na boca de um personagem isso. E não numa rubrica. Numa rubrica você não vai ter lá passagem de 10 anos. A não ser que. Eu não conheço nenhuma peça cuja rubrica coloque, narre a passagem temporal lá só na rubrica e que isso não transpareça de uma maneira em cena. É necessário, se tiver na rubrica, é porque vai haver uma mudança de cenário, vai ter que ter uma mudança no vestuário, né? Por exemplo, você pode ter de repente uma peça que passa em 1800 e pouco, e no segundo ato, por exemplo, ele passa em 1900 e pouco. É um exemplo. Então há um salto temporal e aí, por exemplo, o autor vai colocar na rubrica que se passar, está no século XX. Por quê? Porque os personagens vão aparecer em cena com roupas do século XX, com fala, com gestual, tudo do século XX. Aí pode ser então que eu coloque na rubrica a passagem de tempo, mas para que apareça em cena. Sempre, sempre na dramaturgia, tudo o que é colocado escrito é para que apareça em cena, ou na fala do personagem, ou no gestual,
ou na forma de falar, ou nas relações entre essas personagens, mas elas não existe a subjetividade ou a implicitude. Ah, isso está implícito. Não. Tudo no teatro é explícito. É para o público. É para que a história seja contada de um ponto de vista direto. Então, a diferença é muito grande entre a dramaturgia e as formas literárias. No último vídeo, a gente estava lendo Casa de Bonecas, do Ibsen. E eu comecei a ler a rubrica que apresentava o cenário. Como esse cenário, como essa casa, onde passa a história, como é que ela é, quais são os móveis. Então, o autor ele deixa muito detalhado como ele quer essa casa, como ele quer essa sala, onde se passa numa sala. Então, como essa sala tem uma porta, tem outra porta de passagem, tem o piano, tem não sei o quê, né? Ele vai deixando muito claro para os atores, não para o leitor, lembrando a importância de estar escrito não é para ser lido, mas sim para ser feito. Então, não é para a gente sentar e ler, e sim para a gente entender o mapa da forma que nós vamos apresentar o espetáculo. Então, desse mapa, o autor está dizendo: eu quero a casa desta maneira, eu quero o cenário deste jeito. E é nesse cenário que as personagens vão se apresentar. E aí, a gente leu aqui a rubrica de apresentação do espaço cênico, ou seja, do cenário, e o início da conversa, então, o início dos diálogos entre a Nora, e no início ali entre a Nora e o entregador, né? E mostrando também que o entregador entrava, deixava as coisas para a funcionária da casa, que é claro, como o texto é muito antigo, vai chamar de criada, mas é uma questão cultural, temporal, a gente tem que entender quando foi escrito, para que época, em que povo, etc. E a gente terminou aqui do carregador falando que meia coroa, tal, que custava a entrega lá, então tome uma coroa inteira, tal, a gente parou por aqui. E aí eu quis parar o vídeo e começar esse novo outro, para a gente poder falar sobre as possibilidades de uma leitura dramática. Então, vamos imaginar então o seguinte, isso eu também falei no último vídeo. Eu estou lendo esse texto, eu vou montar esse texto, eu sou o diretor da peça, eu elenquei esses atores, ou seja, eu criei um elenco, eu peguei, tem tantos personagens, eu vou pegar tantos atores correspondentes a esses personagens. Lembre-se que eu falei do physique de rôle, ou seja, de atores que fisicamente se apresentam, se parecem um pouco com aquilo que é descrito nos personagens no espetáculo. Então, se um personagem é gordo, eu vou chamar um ator gordo. Se o personagem é baixo, eu vou chamar um ator baixo. Se a personagem é uma mulher esguia, eu vou chamar uma atriz esguia, e uma personagem esguia com a voz estridente, então eu vou chamar uma personagem esguia, uma atriz esguia com uma voz estridente, etc. Porque eu preciso seguir aquilo que o autor me propôs. O autor idealizou aqueles personagens daquela maneira por algum motivo que eu vou descobrindo ao ler o texto e ao montar essa peça. Falar, é por isso que essa personagem é assim, não é de uma outra maneira. Então, se o personagem é alto, eu posso chamar um ator baixo, porque não vai bater com aquilo que o autor está pedindo. A necessidade da história, o enredo pede aquele tipo de personagem. Então, tem que chamar um ator que tenha o tipo do personagem, o physique de rôle ou o tipo.
Então eu chamei os atores correspondentes aos tipos que estão nesses personagens. Todos eles estão sentados numa mesa, em círculo, em geral, e aí estão com seus textos na mão. A gente chama isso de leitura de mesa. Então, é a primeira leitura de mesa. Qual é o fundamento da leitura de mesa? Apresentar aos atores essas personagens. Ou apresentar as personagens aos atores. E ao ler essas personagens, eu vou ter uma impressão. Eu nunca li essa personagem antes. E eu tenho a rubrica que me diz aonde essa personagem está. Talvez diga quem seja ela. Às vezes eu vou descobrindo durante o espetáculo. O que ela está fazendo ali, qual a vontade dela e qual é o que impede a vontade dela de acontecer. Vou explicar. Todo personagem tem uma vontade. Todo personagem está ali em função de alguma coisa. Todo personagem está vivo. E tudo que está vivo quer algo, tem vontade de algo. A gente tem vontades. Então, quando a gente acorda, a gente faz, às vezes inconscientemente, a gente faz o nosso menu de vontades do dia. Eu vou ler, estou acordando, eu vou tomar café da manhã agora, vou comer isso, e depois eu vou trabalhar, e depois do serviço eu devo chegar a sair tal horário, vou às vezes ao cinema, quero conhecer tal coisa, eu vou na casa de um amigo, ou eu vou resolver tais problemas, depois eu volto para casa, enfim, eu sigo uma lista de desejos. Preciso ir ao mercado, preciso fazer algumas compras, preciso pagar algumas contas. Hoje é dia de pagar, hoje é dia de receber. Enfim, todo dia nós temos vontades. E são essas vontades que fazem com que nós levantemos da cama e façamos coisas. Porque senão a gente não tem vontade nenhuma, a gente fica na cama. Quando a pessoa não tem vontade nenhuma de fazer nada, ela não tem motivação para sair da cama. Provavelmente vocês já viram pessoas assim, muito provavelmente. Pessoas que acordam e não tem absolutamente nada, vontade nenhuma de fazer absolutamente nada. O que essa pessoa faz? Dorme. Dorme até tarde. E a gente fala assim, nossa, essa pessoa não tem vontade de viver, meu Deus, que coisa. Ela perdeu a vontade naquele dia, naquela época, naquela fase, enfim. A pessoa está com uma depressão, a pessoa está mal, a pessoa não sei o que, ela está num momento muito introspectivo, não está com vontade de fazer nada, não tem vontade de comer, né? Então, essa pessoa que está sem vontade, quando ela está sem vontade, ela está sem ação. Ela não se mexe, ela não age. Ela pode estar introspectiva. Muitas vezes precisa de ajuda médica. Muitas vezes precisa de ajuda psicológica. Ou às vezes é só mesmo esperar um tempo até que aquilo mude e ela volte a ter vontades e volte a viver normalmente. Todos nós temos vontades. Se eu coloco um personagem em cena, eu coloquei ele em cena porque esse personagem tem uma necessidade de estar ali. E é essa necessidade de estar ali que faz a vontade dela existir. Então, a vontade dessa personagem é fazer isso e aquilo. Agora, se essa personagem ela é colocada, a vontade dela é feita e não houver nenhum obstáculo, não é interessante de se assistir. Porque não cria conflito. Eu falo, olha, qual é a vontade dessa personagem? A personagem acordou, tomou café, foi para o trabalho, deu tudo certo no trabalho, saiu do trabalho, passou no mercado, fez compra, foi para casa, assistiu televisão e dormiu. Você assistiria um filme assim? Você assistiria uma série assim? Lembra daquele episódio nosso?
a pessoa que senta na cadeira e conta uma história e não faz absolutamente nada. Eu falei, você assistiria uma série dessa maneira? Da pessoa sentar na cadeira contando uma história? Agora, eu pergunto assim, você assistiria uma série, um filme, qualquer coisa, de uma personagem que faz tudo o que ela quer e tá tudo certo, tá tudo bem, e dorme de novo e é isso. Você assistiria? Eu acho que não. O legal quando a gente quer assistir alguma coisa é ver quais são os conflitos que estão ali. Então a pessoa estava indo para o trabalho quando de repente tem um assalto no meio do caminho. E esse assalto tira ela daquele lado, daquela rota do trabalho, essa pessoa é levada para um outro lugar, ela é sequestrada. E aí começa-se todo o trabalho do cara tentando fugir do lugar e o outro tentando não deixar fugir, aquela coisa toda. A polícia é avisada e eles não conseguem descobrir onde ele está, né, onde ele está preso, tal. Isso é uma história. Ou tem uma outra história de alguém que vive uma vida muito bem regulada, todo dia acorda, faz isso, acorda, tá tudo certo. De repente, num dia acontece dela acordar e vocês já viram isso e ela faz um monte de coisa legal, só que no dia seguinte quando ela acorda ela tá no mesmo lugar e ela faz as mesmas coisas com as mesmas, mas ela fez isso ontem e aí no dia seguinte ela acorda e aí começa a se repetir e aquilo é estranhíssimo porque nenhum dia é igual ao outro. Então de repente aquela pessoa passa a viver o mesmo dia todos os dias. Opa, fugiu da normalidade. Então, o que nos interessa assistir é justamente o que foge da normalidade. É aquilo que faz com que o personagem entre em conflito, ou com ele, ou com outros personagens. E esse conflito nos interessa. Então, existe a vontade da personagem e existe uma outra coisa chamada contra-vontade. Qual é a contra-vontade dessa personagem? E essa contra-vontade eu vou saber lendo o texto. E vou saber como essa contra-vontade atinge essa personagem que eu estou lendo. Então eu estou lendo uma personagem Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho toda legal, bacana, indo para a floresta e de repente ela encontra um lobo. E dependendo da forma com que o lobo fala com a Chapeuzinho, essa Chapeuzinho vai responder, e dependendo da forma que ela responder, usando as palavras, dependendo das palavras que o autor colocar na boca dessa Chapeuzinho, eu vou entender como essa Chapeuzinho é. Se ela tem medo, se ela tem coragem, se ela é ousada, se ela é camuflosa, se ela é ardilosa, se ela é direta, se ela é meiga, se ela é grossa, se ela é bruta, se ela é lutadora, se ela é fugitiva, enfim. Se a voz dela é meiga, se a voz dela é uma voz tensa e ataca, eu vou descobrindo a forma de falar, eu vou descobrindo a voz dessa personagem, eu vou descobrindo o jeito de ler essa personagem a partir das informações que estão sendo dadas pela contravontade dela. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa que nada nos afeta, a gente está sempre feliz, a gente está sempre tranquilo, a gente está sempre na mesma linha. A gente chama isso de monocórdio. A gente está sempre em monocórdio. Agora, quando algo interrompe isso, bom, aí nós vamos nos mostrar de uma outra maneira. E são essas maneiras que vão criar a personagem o qual estou lendo. Então, nesse momento da leitura de mesa, é a apresentação dessas personagens para esses atores. E esses atores estão lendo pela primeira vez esse texto, eles não conhecem essas personagens. E a partir da leitura um com o outro, a partir da vontade, das contra-vontade dessas personagens, cada ator vai entendendo como funciona o seu personagem. Os seus lábios
que é um grande autor do teatro ocidental, é um dos papas do teatro ocidental, ele vai dizer que essa leitura é um dos fundamentos, uma das partes principais da montagem de um texto, da montagem da criação de uma personagem, porque é essa intuição, essa primeira impressão que você tem da personagem é que vai ficar para você. A partir dessa intuição, dessa impressão que te dá nessas personagens, quando você está fazendo a leitura de mesa, a primeira leitura, é essa impressão que você tem que manter e a partir daí construindo, criando a sua personagem. Cada vez que você ler essa peça, você vai entendendo mais profundamente a sua personagem. Cada resposta, cada ação e cada reação da sua personagem, você vai entendendo mais profundamente como que pode ser falado, como pode ser feito essa personagem. Mas nessa leitura dramática é onde vai dar a alma dessa personagem. Essa personagem ela se cria nessa leitura. Eu posso ler de diversas maneiras a mesma fala. Ela tem que concordar com aquilo que está sendo proposto pelo autor. E a proposta do autor é ou está na rubrica ou está nas falas das outras personagens. Porque às vezes a personagem ela não está na rubrica ou o jeito de ela ser. Está na fala de outras personagens sobre a sua personagem. As outras personagens vão dando voz à sua personagem. O jeito delas falarem com a sua personagem, você vai entendendo. Ah, então a minha personagem, ela é mandona. Ela não... Nossa, ela é... O texto dela, apesar dela ter um texto aparentemente carinhoso, mas a voz dela, o jeito de falar... Não é, porque olha como essas personagens reagem. Então, pela reação das personagens, você vai entendendo como que a sua personagem fala. E às vezes, aquilo que parece ser uma coisa super bonitinha, você descobre que na verdade não é. E a sua personagem está sendo irônica, está sendo como fala, tem a ironia e tem... Ai, esqueci, mas... Enfim, ela não está falando aquilo que ela está querendo dizer de verdade. Às vezes ela está usando de ironia, sarcasmo. Às vezes ela pode ser sarcástica e irônica. E aparentemente super tranquila. Então aí você vai criando uma coisa chamada camada. As camadas da sua personagem. A primeira camada é essa, super boazinha, bacana, lindinha e fofa, mas aí você vai descendo as camadas dessa personagem e você vai descobrindo que ela não é isso, e o que você tem que entregar para o público são todas as camadas. E o público vai falar, nossa, ela parece isso, mas não é. Ela tem essa intenção, mas não é isso. Olha o olhar, olha a forma de andar, olha o gestual, olha isso, olha aquilo. E aí você vai entendendo a dimensão da sua personagem. E tudo isso através da leitura dramática. Enfim, eu vou ler um pouco para vocês, então, um pouquinho mais da casa de bonecas. E vou fazer uma outra leitura também de um outro texto, só para a gente ver um pouquinho da diferença de cada um, tá? Então, a gente tinha acabado de ler que falando lá do... isso aqui é um conto, um meia coroa. Aí a Nora pega e fala assim para o entregador, para o carregador. Tome uma coroa. Não, pode ficar com troco. Entre parênteses. O carregador agradece e sai. Nora fecha a porta. Ela continua rindo para si mesma enquanto tira o chapéu e o casaco. Tira do bolso um pacote de caramelos e come 2. Depois, cautelosamente, vai à porta do escritório do marido e escuta. Fecha parênteses, aí a fala dela. Ele está em casa, sim. Parênteses, que agora é rubrica.
Novamente cantarolando, ela vai até a mesa da direita. Fecha parênteses. Aí é o Helmer falando de dentro do escritório. Isso está na rubrica. É a minha cotovia que está cantando na sala? A Nora abrindo alguns pacotes. É ela mesma. Helmer. É o meu esquilo que está saltitando por aí? Quando foi que o esquilo chegou? Agora mesmo. Guarda no bolso o pacote de caramelos e limpa a boca. Venha cá, Torvald. Venha ver o que eu comprei. O Helmer. Agora eu estou ocupado. Um instante depois, ele abre a porta e olha de caneta na mão. Você disse que comprou? Aqui eu posso falar qualquer coisa, porque não tem uma vírgula, não tem nada. Eu posso falar, você disse que comprou? Você disse que comprou? Você disse que comprou? Como é que eu vou falar isso? Não sei, eu chuto. Aí depois eu vou ver se aquilo que eu estou lendo vale mesmo, se não vale, porque eu vou conhecendo a personagem. Em princípio, eu vou usar aquilo que eu conheço, e eu chamo isso do meu menu, né? Do meu repertório. O que é que eu conheço de pessoas que falam assim? Você disse, quer dizer, ele pensa, comprou, enfim, eu vou usar o meu repertório e aquilo que eu acho mais interessante. Depois eu posso ver que não é bem assim que ele fala e eu mudo tudo isso depois de novo. Então, você disse que comprou tudo isso? Minha perulerazinha andou jogando dinheiro de novo? Torvald. Mas esse ano nós podemos relaxar um pouco. Esse é só o primeiro Natal que a gente passa sem precisar economizar tanto. Helmer. Ah, mas você sabe que nós não podemos exagerar. Podemos sim, Torvald. Esse ano nós podemos exagerar um pouquinho. Não podemos? Um pouquinho só. Agora que você vai ter ordenado enorme e vai ganhar muito, muito, muito dinheiro a partir do ano novo. E só recebo o primeiro pagamento depois de 3 meses. Até lá a gente pode pedir emprestado. É um diálogo aparentemente normal, mas que vai revelando a relação desses dois. Então, ele tem uma noção de como ela é, ele faz uma noção dela, ela vai respondendo ele de uma outra maneira. Então, para ele, dinheiro é uma coisa importante, gastar para ele é uma coisa muito complicada. Para ela, naquele momento, pode-se sim, porque ela tem, ela tem uma esperança sobre ele e, pelo jeito, o dinheiro é dele e não dela. Ela gasta, mas quem controla é ele. Olha, nós já começamos a descobrir aqui uma relação de poder, né, com base em dinheiro, e nesse pequeno diálogo a gente começa a entender um pouquinho da relação desses dois, de quem está meio que submisso, quem que aparece um pouco aqui, quem que coloca as cartas na mesa, aparentemente isso, né? Vamos dar mais uma prosseguida. O Helmer. Nora, abre parênteses, portanto, rubrica, vai até ela e puxa-lhe a orelha brincando. Fecha parênteses. Sempre a mesma cabecinha de vento. Imagina que hoje eu peço um empréstimo de 1000 coroas e você gasta tudo na semana do Natal. E aí na semana do Ano Novo cai uma telha na minha cabeça e eu morro. Nora tapando a boca dele. Que horror, não fale assim, Helmer. Mas imagine que isso pode acontecer. E aí? Se acontecesse uma coisa dessas, para mim ia dar na mesma ter dívidas ou não. Helmer, e as pessoas que me tivessem emprestado dinheiro? Elas que se danem. Essa gente eu não conheço. Você é bem mulher mesmo. Nora, falando sério, você sabe que eu penso a respeito. Nada de dívidas, nada de empréstimos. Não há liberdade nem beleza numa vida baseada em dívidas. Nós dois aguentamos firme e com coragem até hoje, e é assim que deve ser. Desculpa, gente.
E é assim que deve ser por esse pouco tempo de dificuldade que ainda temos pela frente. Nora andando em direção à estufa. Como você achar melhor, Torvald. Percebe que a gente vai entendendo a relação dessas personagens e talvez como elas falem. Quando tem a rubrica dele lá e dá uma puxadinha de orelha de leve nela e fala quantas camadas podem estar envolvidas. Será que ele fala de leve mesmo? Bom, ele fala de leve, está escrito aqui. Mas será que por trás disso, o que existe? E como que eu, ator, posso fazer isso em cena? Claro que eu tenho uma peça inteira pela frente, né? E aqui eu vou encontrar coisas terríveis na relação da Casa de Bonecas, que é uma peça que fala sobre machismo, que fala sobre a submissão da mulher, sobre uma série de coisas. E é muito, muito, muito interessante entender esse processo. Quer dizer, a partir dos diálogos, os diálogos eles existem como forma de comunicação direta, como eu falei para vocês aquela outra vez, nós nos comunicamos mais diretamente pela fala, mas eles não são o fundamento do que o ator, ele atua, ele faz, ele age. A fala é um instrumento para a ação. E a ação aqui, neste caso, nesta pequena cena, a ação está aqui, é a ação de sobreposição, de subjugar, de subjugo, de opressão, uma pequena cena. E aí eu uso esse diálogo, essas falas, para mostrar isso. Mas a ação, o corpo, a voz, o olhar, o gestual, todo vai ser direcionado a partir da hora que eu começo a ler esse texto e entender como esses personagens se relacionam. Acho que dá para entender um pouquinho, né? Por exemplo, Entre Quatro Paredes, esse texto maravilhoso do Jean-Paul Sartre, conta a história de quatro pessoas que morrem, três pessoas que morrem e vão para um lugar que eles ficam entre quatro paredes e eles não se conhecem em princípio, ou acho que não se conhecem, enfim. Eles nem sabem que morreram, depois descobrem que morreram e estão num lugar, numa sala sem janela, uma porta que sobe por fora. Bom, enfim, são duas mulheres e um homem, e aí eles vão entendendo que estarem ali é, na verdade, um grande castigo para eles, é insuportável, eles vão estar ali para sempre. E nós vamos descobrindo isso dentro dos diálogos. Então, só uma lidinha rápida, né? A Inês, a Estelle, o Graçan e o criado. O criado é o cara que abre a porta para que eles entrem e tal, né? Então, tá aqui, ó, cena 1, um salão, novamente. Eu estou apresentando o cenário para o público. Quando abrir a cortina, eu vou ver um salão, Segundo Império, um bronze sobre a lareira. Graçan, ou Gracin, se você falar em português, entra e olha em torno. Pois é. O criado. Pois é. Gracin ou Graçan. Então é assim. O criado é assim. Graçan. Acho que com o tempo a gente se acostuma com os móveis. O criado. Isso depende das pessoas. Gracin. Será que todos os quartos são iguais? Criado, que ideia. Recebemos chineses, hindus. O que quer que eles façam com a poltrona Segundo Império? Gracin. E eu? O que é que eu faça? O que quer que eu faça? Sabe quem era eu? Ora, isso não tem importância. O que é de fato, o que sempre vivi no meio de móveis de quem não gostava.
e de situações falsas, achava isso adorável. Que tal uma situação falsa numa sala de jantar, Luiz Felipe? O criado, vai ver. Também não ficará mal num salão segundo império. Gracinha, bom, olha em torno. Em todo caso, por essa eu não esperava. Não me diga que não sabe o que dispular. O criado, sobre o quê? Gracinha, quer dizer, aparentes, num gesto vago e largo. Sobre tudo. O criado, acreditar nessas tolices. Gente que nunca pôs os pés aqui. Se ao menos estivesse estado aqui. Gracinha, é mesmo. Riem os dois. Gracinha, ficando sério de repente. Onde estão as estacas? O criado. O quê? Gracinha, as estacas. As grelhas, os funis de couro. O criado. Está brincando? Gracinha olhando. Como? Ah, bem. Não estava brincando. Um silêncio. Ando um pouco. Nem espelhos, nem janelas naturalmente. Nada que seja frágil. Com súbita violência. E por que me tomar uma escova de dentes? O criado. Aí está. Aí está a dignidade humana de volta. É formidável. Mais um pouquinho. Era assim, batendo com raiva o braço na poltrona. Nada de familiaridade comigo. Reconheço minha posição, mas não admito que... Criado, está bem. Desculpe. Mas o que quer? Todos os fregueses fazem a mesma pergunta. Mal chegam. Onde estão as estacas? Garanto que nesse instante nem pensam em fazer sua toilette. Depois ficam mais calmos e aí vêm com a escova de dentes. Mas pelo amor de Deus, pense um pouco. Afinal de contas, permita que eu lhe pergunte por que escovar os dentes. Gracinha sossegando. É mesmo. Por quê? Olha em torno. E por que olhar nos espelhos ao passo que esse bronze, felizmente, 3 pontinhos, tá? Por isso que ele dá um tempo. Creio que há certos momentos em que seria capaz de olhar sem pestanejar. De olhar sem pestanejar, hein? Ora, não há nada que ocultar. Digo-lhe que conheço bem a minha situação. Quer que eu lhe conte como que as coisas se passaram? O sujeito sufoca, mergulha, afoga. Fica apenas com um dos olhos fora da água. E o que é que ele vê? Um bronze de Barbedina. Que pesadelo. Com certeza proibiram você de me responder. Não insisto. Mas não se esqueça de que ninguém me pilha desprevenido. Não vá se gabar de me haver surpreendido sem encarar a situação de frente. Continua a andar. Então, nada de escova de dente, nada de cama também. Por que não se dorme nunca, não é isso? O criado, ora essa? Eu era capaz de apostar. Por que é que a gente havia de dormir? O sono ataca por trás das orelhas. Sente-se os olhos se fecharem, mas por que dormir? A gente se estira num sofá e... Psa! Adeus sono. Então a gente esfrega os olhos, levanta-se e tudo recomeça. Criado, como o senhor é romanesco, Gracinha, cale-se. Vou gritar sem gemer, mas quero encarar de frente a situação. Não quero que ela se atire sobre mim por detrás, nem que eu possa reconhecê-la. Romanesco? Então, é que não tem mesmo necessidade de sono. Por que dormir se não se tem sono? Ótimo. Espere aí. Por que há de ser doloroso? Por que há de ser forçamente doloroso? Já sei. É a vida sem interrupção. E assim se vai. Ele está entendendo que ele morreu, que ele está num lugar diferente,
que há uma nova situação para ele e ele vai entendendo isso no diálogo com o criado. É muito importante esse diálogo. E de repente entra uma segunda pessoa e uma terceira pessoa no mesmo quarto. E aí começa o inferno. É um belo texto para se fazer, não para se ler. É muito importante. Bom, gente, eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, mas deu para entender o que eu queria um pouquinho sobre leitura dramática. Entende que a leitura dramática é ler com a intenção de agir. Ler alto, em voz alta, entendendo as relações dessas personagens, como elas estão em cena, como elas estão, o que elas estão fazendo. E isso não tem a ver com leitura dramatizada. Isso é um outro vídeo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Leitura dramática é essa leitura de apresentação dessas personagens para os atores que vão fazer essa personagem. Não é para um leitor. A dramaturgia não é para ser lida, ela é para ser feita. Eu agradeço a vocês que estão assistindo aqui, eu espero que tenha elucidado um pouquinho. Qualquer coisa é só me perguntar que eu vou te responder aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.